dos objetivos da Revolução, além de eliminar o João Goulart e o resíduo do getulismo, era levar o Carlos Lacerda ao poder. Mas o Lacerda não participou da conspiração porque, não só pelo ele no seu homem confiável em matéria de conversas, como porque o dispositivo militar no Rio era muito dividido e a suposição é de que o Jango tivesse maioria no Rio de Janeiro. E a conspiração envolveu outros governadores, como Magalhães Pinto, que era supostamente um aliado potencial do João Goulart, e o Adhemar de Barros, que tinha feito alianças com Getúlio, mas que se tornaram, nos dois grandes estados, de São Paulo e Minas, as bases principais da conspiração, do lado civil da conspiração. E o Lacerda foi surpreendido pelos acontecimentos, só foi avisado na véspera. Né? Esta rara entrevista de Castelinho ao jornalista Carlos Chagas aconteceu em 1988. A entrevista permanecia inédita, guardada durante 17 anos pelo também jornalista e cineasta Pedro Jorge de Castro. Ele, na verdade, sabia da qualidade da voz dele e não lhe parecia muito agradável. Então, na primeira conversa, ele disse, mas eu falando ninguém vai entender muita coisa. É melhor ler o que eu escrevo. Né? Dizia, tá bom. Mas eu queria um depoimento de viva voz. Você falando, contando sua vida. O último livro da vida dele, que ele escreveu muito antes de morrer, deixou no cofre do banco, então Banco Nacional, e ficou lá no cofre, guardado, e só poderia ser publicado depois da morte dele. É um livro que não é muito grande. É um livro que tenta explicar a renúncia do Jânio Quadros. E o Castelo era tão sutil, o Castelo era tão cavalheiro também, que ele, no livro, se você lê o livro e relê o livro e vê nas entrelinhas, você vê que ele deixa o Jânio Quadros muito mal. Mas ele jamais, no livro, ele escreveu com todas as letras. Jânio renunciou para ser ditador. Jânio renunciou para dar o golpe. Jânio renunciou para voltar nos braços do povo sem Congresso. Mas é essa lição que você depreende do livro. Porque ele deixa isso tão claro nas entrelinhas. E para mostrar que o Castelo era jornalista antes de ser amigo. A renúncia de Jânio, em um depoimento, é um relato do fim inesperado dos 206 dias de governo de Jânio Quadros. Castelinho foi testemunha privilegiada de todos os fatos. Convidado pelo amigo José Aparecido, o jornalista deixou momentaneamente a trincheira da crônica política e transformou-se em secretário de imprensa de Jânio. Eu consegui forçá-lo a ir para Brasília. E ele, aliás, diz isso. Eu estou dizendo porque ele próprio disse. Eu fui explicar ao Jânio que eu não podia aceitar. Eu tinha minha vida de família no Rio, minha mulher era juíza, aquela coisa toda, né? E, enquanto eu dizia a ele que eu não podia ficar, ele pediu uma ligação telefônica, que eu não percebi para quem era. Né? Era para o Leão Gondim, diretor do Cruzeiro, onde eu trabalhava. E aí eu disse, Leão, eu quero que você me empreste o Castelo por 6 meses, são só 6 meses. Sim. E era, né? E era. Realmente ele teve razão. Ele nunca teve uma grande admiração pelo Jânio Quadros. Ele sempre foi muito restritivo em relação ao Jânio Quadros. E durante todo o tempo da presidência do Jânio, os 6 meses que ele passou lá, ele passou mais como um repórter, olhando o que acontecia, do que como se ele fosse um secretário de imprensa a serviço da divulgação do governo Jânio Quadros. Jânio tinha uma plataforma, se eu pudesse dizer assim, udenista, né? E muito preocupada com a defesa de princípios éticos, outras coisas mais, com a modernização do país. E isso talvez o tenha assim empolgado a ponto de ter aceito um convite para ser secretário de imprensa. Todas as coisas importantes na área da inteligência eram sugeridas pelo Castelo. Por exemplo, tinha que mandar um observador ao encontro dos países não alinhados. Naquela época era um tema momentoso, trepidante, atual. O Castelo que lembrou o nome. Isso já na área da diplomacia.
Se eu fosse citar o Biblioteca Nacional, ele sugeriu o nome do Paulo Mendes Campos. Minha mulher era juíza de trabalho no Rio e não podia ser requisitada a qualquer título para uma função aqui na capital da cidade. Mas eu estava muito impaciente para voltar e o Jânio mandou que o Zé Aparecido resolvesse o assunto. E houve uma vaga de procurador-geral do Tribunal de Contas do Distrito Federal e o lugar foi oferecido a Elvia e ela aceitou e veio para cá. É a minha última vez que eu estive com o Jânio, com ele, presidente da República. Eu entrei no gabinete dele, 58, 8h30 da noite, e ele perguntou, a mulherzinha já chegou? Eu falei, chega amanhã. Ele disse, parabéns. Quando eu acordei, ele não estava mais aqui. A renúncia de Jânio surpreendeu o Brasil e também a Castelo. Um episódio que ele comentou nesta entrevista, revelada ao público pela primeira vez. Houve uma cena de emoção, que depois da parada militar, o Horta pediu que os ministros fossem até o gabinete dele. Sim. Ele tinha uma comunicação importante para fazer. E lá ele comunicou que o Jânio estava renunciando à presidência. E eles pediram para ser recebido pelo Jânio. O Jânio não queria recebê-los, né? Mas eles insistiram e o Horta foi com os três, o Quintanilha Ribeiro e o Zé Aparecido. Entraram os 6 no gabinete do Jânio. E o Jânio estava redigindo a carta, que ele não tinha redigido ainda. E o Denis, falando em nome dos ministros militares, fez um apelo para que ele não renunciasse. Não faça isso, presidente. O que o senhor quer? O senhor quer intervenção na Guanabara? Nós conhecemos desse moço. Sim. Sabemos que a gente pode fazer. Sim. O senhor quer fechar o Congresso? Nós fechamos o Congresso. Nós fechamos o Congresso. Quando eu cheguei no Palácio, o Zé Aparecido estava vindo do aeroporto, onde ele tinha de levar o Jânio. Então você não assistiu? Eu me tranquei lá numa sala com o Zé e ele me contou todo o episódio da renúncia. Sim. E que a conversa dele com o Jânio no aeroporto. No aeroporto. Aquela história de cidade maldita. Adeus, cidade maldita. É. Sim. Naquele dia, 25 de agosto de 1961, eu morava em Brasília naquele tempo, e percebi que havia no ar alguma coisa de estranho. O Jânio compareceu a uma solenidade ali na esplanada dos ministérios, em frente ao Ministério da Justiça, em homenagem ao Dia do Soldado, dia 25 de agosto. Mas estava carrancudo e estava sombrio, porque ele escutou a ordem do dia, assinada pelo Marechal Odílio Denis, que era o ministro da Guerra, mas com cujos termos ele não concordou, saiu de lá do palanque e veio tomar o seu carro oficial. Eu me lembro bem que antes dele entrar no carro, o Jader Neves, que era o nosso fotógrafo em Brasília, pediu que ele posasse com uma foto. Aí o Jânio Quadros posou para uma foto do Jader, mal sabia ele que aquela era a última foto dele como presidente da República. Ele tomou o carro e foi para o Palácio do Planalto. Quando eu vi aquilo, eu saí correndo do Ministério da Justiça, ali a pé, e fui para o Palácio do Planalto sabendo que alguma coisa estava acontecendo. Lá cruzei com o Carlos Castelo Branco, no mezanino. Estava lá o Araújo Neto, que era o subsecretário de imprensa, junto com o Castelo. Estava conversando com o Araújo, querendo saber dele o que é que estava vendo no palácio, quando veio o Castelo. Disse, Murilo, quero lhe dar um furo. Disse que era. O presidente Jânio Quadros acabou de renunciar à presidência da República. Jânio renunciou para voltar ao poder. A intenção dele não era deixar o governo, era voltar com o governo com seus poderes renovados ou reforçados. No dia seguinte, na base aérea de Cumbica, ele conversando conosco lá, ele disse claramente que atrás dele não ficava ninguém com capacidade de decisão nem com autoridade para assumir o governo do país. E que dentro de 3 meses, no máximo, nós estaremos de volta. Cheguei no Congresso, fui para a antessala do senador Moura Andrade, que era o presidente do Congresso. Cheguei lá, fiquei sentado, esperando que alguma coisa ia acontecer. Meia hora depois chega o ministro Oscar Pedroso Horta. Vai me vendo, bateu na minha cabeça e disse, Murilo, veja se isso aqui lhe interessa. Eu olhei assim, era a cópia da renúncia do Jânio Quadros. Eu tomei um susto enorme, porque eu não imaginava que um presidente da República pudesse renunciar a um país fabuloso como o Brasil. Foi aí que o doutor Ranieri Martins, que depois se transformaria num grande especialista em interinidades penitenciais, assumiu a presidência da República e o Jânio, naquele momento, perdeu o emprego e o Brasil iria entrar numa das mais tumultuosas fases da vida política dele. Coluna do Castelo, 28 de março de 64. Goulart submeteu a Marinha de Guerra.
O presidente João Goulart terá permanecido fiel à sua aliança com as esquerdas no momento crucial, ao consolidar o estado de rebelião dos marinheiros contra os chefes da Marinha de Guerra que pretenderam contê-los nos limites da disciplina tradicional da corporação. O almirante Silvio Mota, que pretendeu opor-se à afirmação das reivindicações da Marujada, foi sacrificado depois de mantido algumas horas sobre ilusória expectativa de um triunfo. Havia um receio de que o João Goulart estivesse mobilizando o povo para fazer uma mudança substancial do governo, para fazer as reformas na marra, como dizia o Brizola, e para modificar a estrutura de poder. Como isso foi estimulado por um incentivo à indisciplina militar, com vários episódios que você já citou aí, como o dos sargentos, e o mais importante deles foi o da revolta dos marinheiros. Dos marinheiros. E até que, a partir do comício do dia 13, a mobilização militar, que era defensiva, passou a ser ofensiva. Coluna do Castelo, 31 de março de 64. Minas desencadeia luta contra Jânio. O manifesto do governador Magalhães Pinto, recebido com euforia pela oposição e com desafogo pelo PSB, ao qual se ofereceu um novo polo de poder, repercutiu ontem na Câmara dos Deputados como o episódio decisivo da mobilização de forças para conter o presidente João Goulart. Sabe-se que o governador Magalhães Pinto, antes de divulgar seu manifesto, guarneceu as fronteiras do Estado e assegurou-se da identificação da guarnição federal com os pontos de vista que exprimiu. Esse projeto não era bem articulado, porque o general Mourão via a sua própria conspiração em Minas Gerais. Precipitou-se. E articulado com o Magalhães Pinto, e o Magalhães, que era um homem muito prevenido, ele só confiava no Marechal Denis. Então o consultor do Magalhães era o Denis. E o Denis foi ver os planos em Minas e que deu a ordem de partida. Sim. E não coincidia com o projeto do Castelo Branco, que era começar no dia 2 a 3 de abril. Mas em Minas havia dois loucos, era o general Mourão Filho e o general Guedes. Carlos Luiz Guedes. E esse Carlos Luiz Guedes também dizia que saía no dia 31 e não saía mais, porque ele não mudava a lua. Era a lua nova, né? Era a lua nova, porque ele não saía em lua nova. Sim. Então, houve uma série de fatos, assim, circunstâncias, até pitorescas, que desencadearam aquele processo e o presidente Castelo Branco ainda quis que as tropas refluíssem. Para Minas Gerais, que era impossível. Exato. O Zé Luiz Magalhães Lins foi intermediário de um recado do Castelo Branco ao Magalhães, para que ele trouxesse de volta. Processo de volta às tropas. As tropas já estavam na refinaria de Manguinhos. Exatamente. Manguinhos, não, ali na Duque de Caxias. Duque de Caxias. Coluna do Castelo, 2 de abril de 64. Goulart mobiliza Brasília para a luta. O senhor João Goulart não renunciou à presidência da República, não se considera ainda vencido pela rebelião dos comandos militares e continua a manter a mobilização moral e material de Brasília, através de uma cadeia de rádios locais para a resistência e a luta. O que o Leonel Brizola fez com ele, pretendeu fazer com Jânio Quadros. Sim. O Brizola queria levantar a bandeira da luta contra os militares. Sim. Então, ainda na base era de Cumica, ele telefonou para o Jânio. O Jânio não atendeu e pediu para atender. Sim. Foi atender o Brizola. Ele governador ainda do Rio Grande. Castelo, o que houve com o presidente? Ele está sofrendo algum constrangimento? Não, a renúncia foi um ato voluntário, ele está aqui, vai viajar daqui a algumas horas. Você pode dizer a ele que ele não faça isso, que ele venha para o Rio Grande do Sul, e daqui nós partiremos para voltar para o poder, voltar para o Brasil e assumir o poder. O Brizola chegou a fazer essa proposta? Essa proposta. Eu vou dar o seu recado a ele. Eu cheguei lá e disse para o Jânio ouviu e não disse uma palavra. Sim. Então, o plano que ele já tinha para o Jânio é que ele tentou executar com o Jango. Para o Jango. Quando houve o veto à posse do Jango, ele fez a mobilização para manter o Jango. Era o mesmo projeto que ele tinha para manter o... Ele tinha uma grande sedução naquela época pelo Jânio Quadros. Né? Sim. E certamente, se o Jango tivesse aceitado o convite, o conselho dele, ele passaria sob o Congresso. Eu iria para a Guerra Civil. Para a Guerra Civil. E ele ganharia. Coluna do Castelo, 12 de abril de 64. Congresso. Esperança no novo presidente.
A eleição do general Castelo Branco para presidente da República foi saudada pelo Congresso como a afirmação de esperança numa rápida institucionalização do movimento revolucionário e na fixação de critérios seguros para a continuidade da democracia brasileira. A primeira surpresa foi quando eles recusaram qualquer candidatura civil e praticamente o Costa e Silva, que tinha dado um golpe dentro do golpe, assumindo o Ministério da Guerra, né? Sim. Impôs o ato institucional e teve conflitos com os governadores. Os governadores queriam apresentar a candidatura de um deles, ou de um civil, para a presidência. Mas já tinham sido convencidos a aceitar a candidatura do general Castelo Branco, contra a qual se manifestou o general Costa e Silva. Sim. O plano do Costa e Silva era deixar o Mazilo no poder e ele ficar como chefe do comando revolucionário. Exatamente. O Castelo mandava a coluna dele de Brasília para o Rio de Janeiro. A coluna, naquela época, não tinha computador, não tinha e-mail. A coluna, todas as matérias que a gente fazia, iam para o Rio de Janeiro digitadas por telex. Então, o SNI encontrou uma forma de entrar no telex do Jornal do Brasil, de saber o que seria a coluna do Castelo no dia seguinte, de saber antes. E uma vez o presidente Castelo Branco ficou tão bravo com a coluna do Castelinho, que ia sair no dia seguinte, que já mandou o seu líder na Câmara dos Deputados, era o que foi depois governador da Paraíba, Hernani Sátiro. Mandou o Hernani Sátiro na tarde em que o artigo foi transmitido para o Rio para sair no dia seguinte, mandou o Hernani Sátiro já responder à coluna do Castelo. Foi uma coisa que teria sido cômica se não fosse trágica. Um presidente da República dando a resposta a uma coluna que ainda não tinha saído, que sairia no dia seguinte. O Castelo Branco Marechal Cearense é primo do Castelinho. O Castelo Branco Marechal ditador é de Campo Maior, seus pais, uma cidade aqui próxima de Teresina. Isso na época foi muito comentado, né? 64 e tudo mais. Alguns quiseram, de algum modo, produzir um distanciamento, mas não, eles são parentes de sangue, são duas figuras da mesma família, caracteristicamente. Castelo Branco, presidente, querendo ser gentil para o Castelinho, sentado perto dele, disse, pois jornalista Castelo Branco, um jornal do Uruguai, que dizia que o principal, que o maior colunista político brasileiro, era filho do presidente da República. Qual foi a sua resposta? A pergunta foi parecida. Ele me perguntou se você tinha lido um jornal do Uruguai que dizia que o colunista político do Jornal do Brasil era filho do presidente da República. Eu falei, presidente, eu li uma coisa parecida, mas não foi exatamente isso que eu li. O que o senhor leu? O senhor viu uma notícia de que a época de Montevidéu publicou que o colunista político do Jornal do Brasil é filho do ditador de plantão. A força dele era tão grande que ninguém tinha coragem